Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica por um dos livros mais fascinantes e importantes da Bíblia, o livro de Êxodo. Se você já se perguntou sobre a história de Moisés, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho e a entrega dos 10 mandamentos, prepare-se, porque vamos mergulhar fundo nessa narrativa extraordinária que moldou a fé e a história de milhões de pessoas. O livro começa cerca de 400 anos depois que José trouxe sua família para o Egito. A situação mudou drasticamente. Os israelitas, que antes eram convidados de honra, agora são um povo numeroso e escravizado por um novo faraó que não conhecia José. Com medo do crescimento do povo hebreu, Faraó impõe trabalhos forçados e, num ato de crueldade extrema, ordena que todos os meninos recém-nascidos sejam mortos. É nesse cenário de opressão que nasce o nosso herói, Moisés. Sua mãe, para salvá-lo, o coloca num cesto de junco e o solta no rio Nilo. E quem o encontra? A própria filha de Faraó. Ela o adota e o cria como um príncipe no palácio egípcio. Moisés cresce com toda a educação e privilégios da realeza, mas ele sabia em seu coração que era hebreu. Um dia, já adulto, Moisés vê um egípcio maltratando um escravo hebreu. Num impulso, ele intervém e acaba matando o egípcio. Com medo de ser descoberto, ele foge para o deserto de Midian. Ali, ele deixa para trás a vida de príncipe e se torna um simples pastor de ovelhas. Casa-se com Zípora e tem uma vida tranquila por 40 anos. Parecia que sua história no Egito havia terminado, mas Deus tinha um plano muito maior. E é aqui que temos uma das cenas mais icônicas da Bíblia. Enquanto pastoreava, Moisés vê algo inacreditável. Uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Curioso, ele se aproxima e ouve a voz de Deus chamando-o pelo nome. Deus revela que ouviu o clamor do seu povo escravizado e escolheu Moisés para libertá-los e guiá-los para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Moisés, compreensivelmente, hesita. Ele se sente incapaz. Quem sou eu para ir a Faraó? Ele pergunta. Ele dá desculpas, diz que não sabe falar bem. Mas Deus é paciente. Ele promete estar com Moisés, dá a ele sinais milagrosos para provar sua autoridade e envia seu irmão, Arão, para ser seu porta-voz. Essa parte da história é incrível, pois nos mostra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele usa pessoas comuns, com suas falhas e medos, para realizar feitos extraordinários. Então, Moisés e Arão retornam ao Egito. Eles se apresentam diante de Faraó e entregam a mensagem de Deus: deixa o meu povo ir. Mas Faraó, orgulhoso e com o coração endurecido, se recusa. Ele não apenas nega o pedido, mas aumenta a carga de trabalho dos israelitas, tornando a vida deles ainda mais difícil. É nesse momento que começa a grande disputa de poder entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Deus envia uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito. Cada praga não era apenas um desastre natural, mas um ataque direto a uma divindade egípcia, mostrando que o Deus de Moisés era o único Deus verdadeiro e soberano. As águas do Nilo se transformam em sangue, rãs cobrem a terra, piolhos, moscas, a morte do gado, feridas, chuva de pedras, gafanhotos e uma escuridão palpável. A cada praga, Faraó promete libertar o povo, mas assim que a praga cessa, ele volta atrás e endurece o coração. A 10ª e última praga é a mais terrível. O anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todo primogênito, desde o filho de Faraó até o filho do prisioneiro no calabouço. Mas Deus providenciou uma forma de salvação para os israelitas. Ele instituiu a Páscoa. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar o seu sangue nos umbrais das portas de suas casas. Quando o anjo da morte visse o sangue, ele passaria por aquela casa, e o primogênito seria poupado.
Naquela noite, houve um grande clamor no Egito. Não havia uma casa egípcia onde não houvesse um morto. Finalmente quebrado, Faraó não apenas permite que os israelitas saiam, mas os expulsa, pedindo que partam imediatamente. E assim, após 430 anos, o povo de Israel sai do Egito não de mãos vazias, mas carregando as riquezas que os egípcios lhes deram, ansiosos para que partissem. A jornada da liberdade, no entanto, estava apenas começando. Logo após a partida, o coração de Faraó endurece mais uma vez. Ele se arrepende de ter perdido sua força de trabalho e sai com seu exército e seus melhores carros de guerra para perseguir os israelitas que estavam acampados junto ao Mar Vermelho. Imagine a cena. O exército mais poderoso do mundo de um lado e o mar intransponível do outro. O povo entra em pânico, reclama com Moisés, dizendo que era melhor ter morrido como escravo no Egito do que no deserto. Mas Moisés declara com fé: não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Então, Deus ordena a Moisés que estenda sua vara sobre o mar. E o milagre acontece. Um vento forte sopra durante toda a noite, dividindo as águas e criando um caminho seco no meio do mar. O povo de Israel atravessa em segurança com muralhas de água de cada lado. Os egípcios, em sua arrogância, os seguem. Mas quando o último israelita alcança a outra margem, Deus diz a Moisés para estender a vara novamente. As águas retornam à sua força normal e cobrem todo o exército de Faraó. Ninguém sobreviveu. Naquela manhã, na praia, Israel viu o grande poder de Deus e temeu ao Senhor, crendo nele e em seu servo Moisés. Com a liberdade garantida, a jornada pelo deserto continua, e ela é cheia de desafios. O povo reclama da falta de comida, da falta de água. Mas a cada murmuração, Deus responde com provisão. Ele envia o maná, um pão que caía do céu todas as manhãs, e codornizes. Ele faz brotar água de uma rocha. O deserto se torna uma grande escola, onde Deus ensina seu povo a depender e a confiar nele diariamente. 3 meses após saírem do Egito, eles chegam ao pé do Monte Sinai. É aqui que acontece o momento central do livro e um dos mais importantes de toda a Bíblia. Deus desce sobre o monte em fogo e fumaça, e todo o povo testemunha sua presença gloriosa e aterrorizante. Deus faz uma aliança com Israel. Se eles obedecessem à sua voz e guardassem a sua aliança, seriam o seu tesouro pessoal, um reino de sacerdotes e uma nação santa. E então, em meio a trovões e relâmpagos, Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos. Esses mandamentos não são apenas regras arbitrárias, são os princípios para uma vida justa e em comunidade. Os primeiros 4 falam sobre nosso relacionamento com Deus, e os outros 6 sobre nosso relacionamento com o próximo. Eles são o fundamento da lei moral e ética para o judaísmo e o cristianismo. Enquanto Moisés está no monte recebendo as leis e as instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, uma tenda sagrada que seria a morada de Deus no meio do povo, algo terrível acontece no acampamento. Impaciente com a demora de Moisés, o povo pede a Arão que lhes faça um Deus que possam ver. E Arão, cedendo à pressão, constrói um bezerro de ouro. Eles o adoram, dizendo: "Este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou do Egito." É um ato chocante de ingratidão e idolatria que quebra a aliança que acabaram de fazer. Deus vê a rebelião e, em sua ira, ameaça destruir o povo. Mas Moisés intercede por eles. Ele apela para a promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. A intercessão de Moisés é um dos exemplos mais poderosos de liderança e amor pelo seu povo. Deus ouve sua oração, mas a idolatria traz consequências severas. No final do livro, vemos a graça de Deus em ação mais uma vez. Apesar da rebelião, Deus renova a aliança. O povo, arrependido, contribui com generosidade e habilidade para a construção do tabernáculo.
exatamente como Deus havia instruído. Quando o tabernáculo finalmente fica pronto e é erguido, a glória do Senhor enche a tenda de tal maneira que nem mesmo Moisés conseguia entrar. A presença de Deus estava agora, visivelmente, habitando no meio de seu povo, guiando-os em sua jornada. O livro de Êxodo é uma história poderosa sobre libertação, redenção, aliança e a presença de Deus. Ele nos mostra um Deus que ouve o clamor dos oprimidos, que liberta os cativos com poder, que estabelece uma aliança com seu povo e que deseja habitar entre nós. A história de Êxodo ecoa por toda a Bíblia e encontra seu cumprimento final em Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal, que nos liberta da escravidão do pecado e nos guia para a verdadeira terra prometida. Espero que você tenha gostado dessa jornada pelo Êxodo. É uma história cheia de lições para nós hoje sobre fé, obediência e a incrível fidelidade de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe nos comentários qual parte do Êxodo mais te impacta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.